Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um 90 Minutos aqui na BMC. Eu sou Carlo Cauti e como todas as noites estamos ao vivo para comentar com vocês os principais assuntos que movimentaram o dia aqui no Brasil e no mundo. E para isso, como todas as noites, eu tenho o prazer de ter aqui comigo nossos comentaristas aqui do 90 Minutos, a professora Daniela Alves. Muito boa noite, professora, e bem-vinda. Boa noite, Carlos, muito obrigada. Uma boa noite também para toda a audiência aqui da BMC. E também ao professor Marcelo Tsuano. Muito boa noite, professor, e bem-vindo. Boa noite, Carlos. Boa noite, professora Daniela. Boa noite a toda a equipe da BMC, essa equipe fantástica e o público que nos acompanha. Vamos lá então, gente, porque temos muitas notícias para comentar juntos. Temos também um convidado especial que vai se juntar daqui a pouquinho. Deixa eu ver se já está conosco o nosso convidado, senão a gente começa o nosso papo e aguardando o nosso convidado. Deixa eu ver se ele já chegou. Não, vamos então passar para o nosso papo, porque temos muitas coisas para comentar junto, iniciando pela política brasileira, porque o juiz que substituiu o Sérgio Moro na Lava Jato, ele foi removido do seu cargo após, de fato, um escândalo, né, gente? Podemos chamar isso de escândalo que ocorreu lá no Paraná, algo que ainda não se entende muito bem o que aconteceu, por quanto escabroso é o acontecimento. O fato é que ele teria invadido, teria utilizado de forma indevida as suas atribuições para entrar em documentos sigilosos, tomado informações de pessoas envolvidas em processos e utilizado essas informações se passando por outra pessoa, fazendo ligações ameaçadoras. A questão ainda muito nebulosa, ainda não está nada claro. A única coisa clara é que o Conselho do TRF4 afastou o juiz que substituiu o Sérgio Moro na condução da Lava Jato. Daniela, o que você acha sobre essa decisão e se de fato isso demonstra uma parcialidade, ou eu diria até uma incapacidade do juiz de cumprir um papel tão delicado, sucedendo ao juiz Sérgio Moro, de levar adiante uma operação que de fato não acabou, né? Perfeito. Carlos, quando nós repensamos tudo que o juiz Apio já chegou a fazer, lembrando que ele já chegou a utilizar um usuário, não é, se eu não me engano, Lula 22, algo assim que lembrasse o Lula. Lu, né, 22. 22. E ele chegou a falar o seguinte, que essa foi uma forma de fazer um protesto isolado contra a prisão do Lula. Não é só, a partir disso, a gente já pode analisar que não existe ali uma imparcialidade que é necessária, especialmente no caso de um juiz, não é? Para além disso, também teve aquele episódio da doação de R$ 13 também, não é? Alguns falam o seguinte, bom, mas isso é uma bobagem. Não, mas a gente sempre fala, não é? O professor também, que a política, ela vive de símbolos. Né? Então, esse foi mais um recado deste juiz. Então, nós não podemos falar que é um juiz imparcial, porque ele já demonstrou diversas vezes sinais, né? Nós temos sinais por todos os lados, que não existe a imparcialidade. Agora, com relação a ele ter sido afastado, né, você mesmo disse que a situação ainda é muito nebulosa, e eu concordo com você, é até difícil a gente acompanhar e entender o que está acontecendo, né? Exatamente o que está acontecendo. Mas nesse caso, é claro que ocorrendo esse tipo de, como a gente pode falar, não de acusação, não é, mas de suspeitas, é óbvio que tem que ocorrer o afastamento, porque se isso se comprovar, digamos que é muito grave essa situação, não é? Então, é necessário sim esse afastamento. Pois é, né, Daniela? Foi algo muito além de simples suspeita, porque para o tribunal decidir algo tão grave como afastamento de um juiz de forma pública, né, pública e notória, agora o que aconteceu, é algo até que mancha a carreira dele, foi algo um pouco mais, até as informações que eles devem ter à disposição devem ser um pouco mais contundentes do que a gente até consegue entender do que aconteceu, né? Então, não sei, professor Suano, o que o senhor acha dessa decisão? E um juiz não deveria ser, que nem a mulher de Júlio César, acima de qualquer suspeita, né? Mais do que super partes, de forma substancial, também do ponto de vista formal, acima de qualquer suspeita? A mulher de César não basta ser virtuosa, ela tem que parecer virtuosa também. Mas no caso dos juízes, o parecer, ele além de ser essencial, ele tem que configurar uma essência, porque o juiz
o que se espera de um juiz, como alguém que tem uma capacidade de mediação e é um intérprete da lei, ou na realidade ele não é nem intérprete, ele apenas lê a lei e vê se aquilo que está acontecendo está configurado ou não dentro daquela lei. Isso é o que se deveria esperar de um juiz. Mas aí nós temos alguns elementos que precisam ser colocados. Vamos pelo primeiro. Isso já demonstra o baixo nível que chegou o nosso sistema, nosso judiciário. E eu não faço isso com ofensa. Eu faço isso com uma solicitação de um cidadão que olha para um juiz e vê nele a representação do que há de mais puro na nossa sociedade. Porque é um cidadão de quem se espera que ele seja um sábio. Ou não se imagina que um juiz se comporte de uma forma que lembra muito aqueles jovens de segundo grau fazendo molecagem entre indivíduos. Ou não, eu quero pegar ele, então vou fazer de conta. Meu Deus! Não se espera que um juiz fique ligando para alguém, se passando por outro para ter e fazer pressão, porque ele não quer. Ou ele está do lado errado, ou então ele não tem estabilidade emocional, controle mental e capacidade intelectual para ocupar um cargo desta natureza. Esse é o primeiro ponto. De qualquer caso, é inapto a ocupar aquele cargo. Em ambos os casos, ele não deveria estar lá. Né? O termo técnico e elegante seria inapto. Para a sociedade que está observando, o que ela identifica? Exatamente um comportamento que não diz respeito àquilo que se espera de alguém sobre quem se imagina um comportamento de sabedoria. Mas esse é o primeiro ponto. Né? O segundo, quando nós observamos a ascensão do juiz para este cargo, ele já veio contaminado, de certa forma, com um conjunto de elementos politicamente vinculativos, ou seja, ele utilizou apenas o LU 2022. Veja, se essa é uma senha, isso demonstra uma certa simpatia. Ele usa uma doação de R$13. O 13 ali é um símbolo de uma campanha, de um partido e de um processo eleitoral. Significa que ele está se posicionando. Não, que além do fato de ser uma doação irrisória do ponto de vista econômico, é até quase uma provocação. É uma provocação. Não tem nenhum sentido lógico. Se você quiser ajudar, o valor tem que ser muito maior, né? E se você não quiser aparecer, não faz sentido. Você não usa o seu CPF, pelo menos. Não, né? Mas o problema todo, Carlos, aí é que está o detalhe. Por exemplo, poxa, se ele queria fazer uma provocação ou ele queria demonstrar o descontentamento com aquilo que foi a Lava Jato, porque foi isso que ele apresentou, não tem nenhum vínculo, foi apenas um descontentamento. Primeiro, ele está errado, porque o juiz não tem que mostrar descontentamento. Então, ele pede o afastamento do cargo ao qual foi assado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se ele quer demonstrar um descontentamento utilizando um símbolo partidário, um símbolo de uma campanha, um símbolo de um processo eleitoral e o símbolo de uma personalidade que está na disputa de um cargo eleitoral mais importante do país, isso já demonstra que o seu descontentamento está contaminado já com uma perspectiva de qualquer ação nesta operação, que é a questão da Lava Jato, já estaria sendo posicionada pró aquele que ele disse que ele está por descontentamento, ele utilizou os símbolos desse indivíduo. E externando isso, né? Colocando... E ele externa, mas a Lava Jato não foi exatamente para pegar esquemas de corrupção que envolvia esta personalidade. Ora, se ele discordava da Lava Jato pela maneira como pelo procedimento, pelo processo, ou pelas falhas que a Lava Jato cometeu, ele deveria simplesmente dizer, eu estou contra as falhas da Lava Jato, mas eu não posso ser contra aquilo que a Lava Jato queria. O que ele demonstra a ele é que ele foi contra o que a Lava Jato queria. E tem um detalhe, vamos pegar a Lava Jato. Você tem origem italiana. A origem da Lava Jato é um espelho da Operação Mãos Limpas da Itália. Por qual razão a Lava Jato fez isso que todas as pessoas, operadores do direito, ficavam tão angustiados? Não, mas a delação premiada é uma espécie de pressionar para fazer um acordo. Não. Qual era o fundamento da Operação Mãos Limpas? Por qual razão ela foi construída? Ela foi construída por uma razão simples. Ora, a estrutura do Estado estava contaminada como uma madeira por cupins. Como que você faz isso? Você não tem como dar um passo adiante, porque qualquer ato teu, a própria legislação seria utilizada para barrar as tuas ações. Quais eram os procedimentos? 2. Usa o holofote. É como colocar luz numa caixa de escorpião. Colocou a luz, os escorpiões correm. Ora, primeira coisa, coloca a luz. Por isso que foi utilizado tão a mídia. Foi assim que na Itália fez. Foi assim que foi feito pela Operação Lava Jato. E o segundo, uma vez que tem a luz, tem a transparência, nós podemos pegar aqueles que têm elementos concretos de que têm atos envolvidos em corrupção. O que a gente faz com essas pessoas? Trazemos essas pessoas e colocamos a ele uma condição, que é uma condição benéfica. Porque se nós
nós já sabemos que eles estão envolvidos, já temos elementos suficientes, eles podem contribuir para resolver o problema. E contribuir como? Fazendo a delação. O prêmio vem pela redução da pena. Não significa que ele foi inocentado, porque ele também é criminoso. Essa foi a estrutura geral. Se as pessoas acham que a delação premiada é uma forma de tortura, é uma forma de pressão, é inadequado, é contra o devido processo legal, é que não entenderam o que é você combater organizações criminosas que já estão no cerne da estrutura do Estado. Foi o que aconteceu na Itália. Na Itália, aconteceu algo que nós tivemos a sorte de não ocorrer aqui. Lá mataram o Sérgio Moro de lá, né? Eles mataram o Sérgio Moro de lá. Mataram o Dallagnol de lá, né? Mataram o juiz Dallagnol de lá. Mataram o Dallagnol de lá, o Falcone, que foi Falcone. Falcone, sim, os dois, Falcone e Borsellino. Mataram os dois. Aqui não chegaram a isso. Será se não chegaram? Talvez porque foi tanta confusão e um processo tão estranho que acabou o juiz e o promotor, o procurador, buscando outros caminhos da sua vida pública. Foram para a política. Talvez até para sobreviver. Muitas pessoas condenam eles. Eu acho que, por exemplo, o juiz Sérgio Moro, ele cometeu várias falhas políticas. Não digo que cometeu falhas morais, falhas políticas. Mas o Dallagnol, não. O Dallagnol, ele foi num caminho só, ele teve inteligência política suficiente para tentar, mas foram caçados, estão sendo caçados de todas as formas possíveis. Eu não sei se o resultado será o mesmo do que aconteceu na Itália. Falam até que eles entraram para a política justamente é uma continuidade da estratégia, não é? Justamente por quê? Porque as organizações criminosas estavam, não é, articuladas politicamente. Portanto, é a morte, não é, você não se engajar politicamente. No entanto, será que não seria possível que outros grupos surgissem e eles continuassem no sistema judicial? Porque a partir daí, o que nós temos, o que sobrou do nosso sistema judicial? Dani, isso pode ser uma elucubração minha. Eu jamais poderia dizer que é isso que está no pensamento do Deltan Dallagnol, que é alguém que eu respeito e tenho muito carinho por ele, e do juiz Sérgio Moro. Não posso dizer que esteja na cabeça dele. Mas qual é a conclusão? A partir do que você falou, que eu concordo, fazendo reflexões sobre os elementos que eu li. O que me parece é que eles perceberam o seguinte: só pelo sistema judiciário não tem como ir além. Nós chegamos no teto, então a gente tem que ir na máquina, e a máquina ela é construída pela política. Então nós vamos para a política para tentar mudar alguma coisa. O problema todo é que o Dallagnol, ele tem mais habilidade política do que o Sérgio Moro. O Sérgio Moro não tem habilidade política nenhuma. Mas eles fizeram o caminho, foi uma aposta. E a gente está vendo aí. Agora nós encontramos que a Lava Jato se tornou a inimiga abstrata de todos aqueles que querem o retorno daquilo que não deveria ter sido afastado. O que não deveria ter sido afastado? Uma estrutura podre do Estado brasileiro. E aí você coloca na Lava Jato um indivíduo, com todo respeito a Vossa Excelência, o juiz, porque eu não posso desrespeitar uma autoridade judiciária, ainda mais no cargo que ele ocupa, mas alguém que demonstra não ter a isenção. É necessário. Mas não é que um juiz é nomeado por indicação política, acontece por sorteio ou por questões de turnação interna dos tribunais. Então, foi muito, assim, quase um azar, né, que um juiz que tivesse tido uma certa até militância evidente, né, por exemplo, doando para a campanha do PT, aparecesse justamente naquela vara, naquele processo. Foi algo, vocês acham que foi algo que foi orientado, foi endereçado por alguém ou foi uma casualidade infeliz? Olha, eu não poderia fazer uma afirmação de que ele foi colocado ali a dedo com uma manipulação. Isso não daria para falar. Mas mesmo que seja por um sorteio puro e simples, ele tem que ter sabedoria suficiente para saber que o cargo não lhe cabe, porque ia trazer os problemas que nós estamos vendo agora. Esse problema só traz mais descrédito para o judiciário. Quando uma sociedade não acredita mais nas suas leis e nas suas autoridades do judiciário, sabe o que ocorre? A sociedade resolve os problemas de justiça com a própria mão, com as próprias mãos, melhor dizendo. E isso é o que não se pode permitir, porque trazer a justiça para as próprias mãos significa a volta da barbárie. E essa barbárie, ela não produz sociedade, ela só produz confronto. Mas ele deveria ter esse posicionamento, além de todo o constrangimento que o próprio colegiado de juízes deveria ter apontado. Claro. Não poderiam ter permitido isso. Agora, sobe a Gabriela Hart. Quem se diz que é a Gabriela Hart? É a brincadeira que se fazia. É o Sérgio Moro de TPM, porque na época o Sérgio Moro era um cara extremamente rigoroso. Ou seja, um cara rigoroso de mau humor. Ou seja, não ia tolerar brincadeiras. Tanto que eu lembro que quando Sua Excelência, o presidente Lula, na época, estava sendo
processado, né? inquirido por ela, ele falou alguma coisa, ela disse, olha, o senhor muda o Ou vai ter teor, problema, ou o senhor vai né? ter problema comigo. O senhor não tá não brinca comigo. Sim. O senhor pode brincar com o Moro, mas não venha brincar comigo, não. Rapidamente o negócio acalmou. Talvez ela retome uma certa linha com a seriedade e o rigor necessário. O problema é que a função dela será transitória, Isso, 15 dias. E nisso que você estava falando, até a reboque da pergunta do próprio Carlo, o que me parece é o seguinte, se as regras elas fossem respeitadas, eu acho que boa parte dos nossos problemas A gente não teria tanta pauta aqui para né? falar, não é? Porque a condução dele, digamos assim, nós temos vários critérios, né? Um deles é a questão da impessoalidade. Portanto, se realmente tivesse analisado com calma, não é? Porque até mesmo é um cargo ali que, bom, é a Lava Jato, então se teria que ter uma atenção maior sobre quem assumiria esse cargo, não é? Agora, se deixaram passar especialmente o critério da impessoalidade, quais outros critérios vão deixar passar também? Não é? Este é um só. Claro, claro. Agora, gente, vamos passar um pouco para as outras pautas, enquanto a gente aguarda o nosso convidado. Ele vai entrar às 21 horas. Ele vai entrar às perfeito. 21 Então horas. vai entrar daqui a pouquinho. Isso. Vamos passar para a nossa segunda pauta do dia, porque o tempo aqui, infelizmente, é tirano e temos muitas coisas para falar. Vamos falar um pouco do major da Polícia Federal, do Distrito Federal, da Polícia Militar, aliás, do Distrito Federal, que foi alvo da operação da Polícia Federal nesta terça-feira, preso, né, por omissão nos atos do 8 de janeiro. Uma prisão que ocorre mais de 5 meses depois dos acontecimentos e uma prisão de um membro, de um graduado da Polícia Militar, sobre, de fato, ordem do ministro Alexandre de Moraes. Do ponto de vista jurídico e também do ponto de vista político, né, porque, de fato, essa questão está se tornando uma questão política com a CPI dos atos do dia 8 de janeiro, qual que é a opinião de vocês sobre esta 12ª fase dessa operação Lesa Pátria ser um jeito de acabar dando um sinal para os parlamentares que vão tentar apurar o que aconteceu, se é uma tentativa de criar um certo temor também neles, ou se simplesmente é o normal se suceder dos fatos, né, e das questões jurídicas que vão acontecendo. Daniela, depois Marcelo. Carlos, você percebe que nós estamos tendo um acompanhamento e uma divulgação de cada passo dessa operação. Não é? E eu acho que esse é um elemento importante e até talvez uma tentativa de enfraquecer também a possibilidade de ocorrer uma CPI, não é? Dos atos antidemocráticos lá no Congresso Nacional. Aliás, uma CPMI, não é? Porque é uma comissão mista. Então eu vejo por este lado. Agora, com relação à prisão que aconteceu, não é? Se ocorreram fatos e se ocorrem provas que efetivamente provam, não é, que este major, não é? Que o major efetivamente facilitou, não é, que ocorressem aqueles atos que infelizmente aconteceram lá em Brasília, é fato que, bom, se efetivamente aconteceu, ele precisa ser punido adequadamente, não é? Mas quando nós avaliamos como um todo a situação, a gente pode considerar alguns pontos, por exemplo, né, as prisões em massa ou julgamentos em massa, não é? No caso dele, me parece que foi individualizado, mas quando nós não temos a individualização, até mesmo existem alguns casos que se colocaram lá no STF, que foi o seguinte: bom, nós não temos como individualizar. Ora, como você não tem como individualizar? Se existem câmeras para todos os lados lá em Brasília, não é? Existem formas de identificação, você tem como acompanhar, não é possível que não se dê para individualizar, não é uma conduta adequada. Até porque é proibido por lei, né? Porque a responsabilidade penal é sempre individual. Exatamente. Então não faz nenhum sentido, não poder dizer, se você não pode individualizar, indúbio pro reo. Exato. Então não é possível, uma justificativa dessa é anticonstitucional e contra a lógica jurídica, Com né? certeza. Mas a sua opinião também sobre essa questão, porque ainda temos
um preso, que é o chefe da Polícia Militar do Distrito Federal, que ainda está preso, enquanto o secretário de Segurança Pública do DF, ele foi solto, ou melhor, está em prisão domiciliar, né? E também o governador, que foi afastado pelo ministro Alexandre de Moraes, voltou, retomou suas atribuições plenas depois de 90 dias de afastamento. Então, parece que agora a atenção do Supremo está saindo, ou pelo menos se afastando um pouco da parte política, indo mais para atacar, né, os militares que estavam atuando em defesa ou que deveriam ter atuado em defesa da Praça dos Três Poderes. Qual é a sua opinião sobre isso e quais os riscos que isso leva? Porque não é possível, a gente poderia imaginar também um motim da PM, lá do Distrito Federal, se sentindo acuada, ou ameaçada, ou amedrontada por essa atuação, que pode ser alvo de críticas por parte do ministro Alexandre de Moraes? Olha, é bem interessante. Veja, eu vou começar dizendo, curiosamente, é um fato, eu não sou jurista, mas olha o que eles conseguiram com esses atos. Fazer com que qualquer cidadão, independentemente de ser jurista ou não, ele consiga, se não entender o processo jurídico no Brasil, perceber a confusão e os erros que estão ocorrendo. Como você falou, indúbio pro réu, exato, mas o problema não está nem apenas nisso. Se você não tem individualização da conduta, você não pode levar adiante, ponto. Eles não deveriam nem estar presos. 2, a audiência de custódia tem que ser feita em 24 horas, eu creio que é 24 horas. Depois de 24 horas, você não manda todo mundo esperar para fazer com não. Depois de 24 horas, solta-se aquele indivíduo que foi aprisionado. Por quê? Porque isso é que determina o processo penal no Brasil. Sim. É por aí, ou seja, nós estamos vendo o desrespeito e a reconstrução, ignorando o legislativo, de todo o processo penal brasileiro. A legislação está sendo reescrita ad hoc para resolver um problema político específico, porque o que está sendo visto é uma intenção política, não precisa ser política ideológica, política partidária, mas política na relação de poder, para dizer quem manda, quem vai mandar, por que vai mandar e como vai mandar. Não, está sendo reescrita não pelo legislativo, mas por uma pessoa só, por um juiz que não deveria nem ter essas atribuições, no caso, né? Não pode ter essa atribuição. Mas aí a pergunta que eu te faço é, por quê? Eu faço para os dois, por que não temos manifestações na rua protestando contra esse abuso do direito? Porque parece que pouca gente percebeu a gravidade dessa situação, pouca gente se manifesta, inclusive no Congresso. E por que não temos, por muito menos, tivemos a Paulista cheia de gente? Não é isso, não. O que está acontecendo? Eu posso começar? Pode, Claro. Eu vou ser bem rápido, porque é um negócio bem objetivo, tá? Nós tivemos aquela... Eu prefiro colocar isso mesmo que seja um tanto quanto ofensivo, mas nós tivemos aquela tolice do 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi uma manifestação de uma falha de entendimento lógico e de um baixo nível de reflexão. Por quê? Porque aquilo era muito óbvio que não tinha como ter qualquer resultado positivo, por uma razão simples. Golpe de Estado, antidemocracia. Alguém dá um golpe de Estado nas férias, no final de semana, domingo, sem ninguém lá dentro? Não existe golpe de Estado. Aquilo foi um ato de vandalismo e uma manifestação tola de indivíduos que não estavam sabendo o que estavam fazendo, estavam sendo arrastados. Alguns que são líderes, sim, esses deveriam ser punidos por vandalismo. E eu multiplicaria essa pena do vandalismo. Aí sim o legislativo deveria acrescentar alguma coisa a mais. Uma legislação. Quando o ato de vandalismo é acompanhado de excesso de burrice, multiplica-se por 3. Tá? A burrice, o erro pode ser erro, não é crime, né? A burrice não pode ser punida não pode ser, mas se é para você inventar leis, que invente uma lei que seja assim. Por qual razão? Porque entregaram... Não vamos inspirar o Supremo que já está fazendo demais. Não, já está mostrando uma fantasia jurídica além do imaginável. Mas só veja qual é a lógica. Por quê? Porque por que não vão? Aquele ato entregou estrategicamente para aqueles que estão com a intenção de impedir manifestações de oposição todos os argumentos necessários para dizer, a partir daqui eu posso te enquadrar e fazer com que ocorra contigo a mesma coisa que nós estamos fazendo com aquele do 8 de janeiro. Então as pessoas não estão indo por receio, as pessoas não sabem mais o que fazer. E elas perderam a crença de que se porventura ocorrer algo com elas, não vai ter ninguém nem para levar cigarro na cadeia. Porque todos estão com medo. Por exemplo, nós trabalhamos com análise. Às vezes eu tô numa rede de TV, lá me faz uma pergunta, eu travo. Eu travo por quê? Porque eu tenho um problema intelectual, porque eu sou limitado, porque eu sou tolo, porque eu tenho... Não!
Pode ser tudo isso, mas tem um elemento a mais que faz com que eu trave. Eu digo, e se eu falar essa palavra? E se eu fizer essa expressão? Eu estou acusando alguém, tanto que agora eu resolvi o problema. Eu falo, pelo amor de Deus, eu não estou falando isso, Sua Excelência, começa a já explicar que eu não estou falando individualmente para tal pessoa. Está sendo censurado. Não tem mais como, porque não é mais nenhuma questão de autocensura, é o próprio temor. As pessoas não têm mais coragem de se manifestar. Então elas estão esperando para ver qual é o teto desse processo, porque esse processo terá um teto. Vai chegar um momento, é só ler o primeiro livro da República de Platão. Até mesmo entre indivíduos que estão a reboque, ou estão à margem da lei, tem que existir um conjunto de procedimentos justos. Porque o que nós estamos verificando é que o confronto vai acontecer até mesmo entre aqueles que estão à margem da lei. Marcelo, e aí o teto vai estourar. Você não acha que você colocou essa questão da coragem, mas você acha mesmo que quando a gente avalia a sociedade como um todo, a gente reduz a questão da coragem mesmo? Porque, por exemplo, nós vimos ao longo dos anos a Lava Jato sendo enfraquecida. Qual é o impacto disso para a população, não é? Porque aí a população vê o quê? Bom, a Lava Jato foi enfraquecida, não é? Nós temos pessoas que deveriam ter sido condenadas e pagar por este crime e não pagaram, não é? Como deveria. Isso tudo gera... Aí nós temos também, outro lado, crise de liderança. Sim, né? perfeito. Quais são as lideranças que também poderiam carregar essa reação da população? Porque não adianta, se nós não temos aquelas lideranças que podem organizar e trazer de novo a esperança para a população, como elas vão, de onde elas vão tirar a esperança? Você acha que a única liderança que conseguiu fazer isso recentemente era o Bolsonaro? Porque não surgiram outros, Não. até sucessores, possíveis sucessores dele, que pudessem catalisar essas pessoas, até durante a ausência física dele quando estavam nos Estados Unidos. Por que só o Bolsonaro consegue arrastar nas avenidas do Brasil inteiro milhões de pessoas? Essa Pode começar. eu vou deixar que você comece. Olha, eu vou fazer um posicionamento. Primeiro, existe uma interpretação errada do que é um líder. O líder não é um administrador. O administrador normalmente é um indivíduo chato, não inspira ninguém, não traz nenhuma esperança de nada, exceto de que ele não roube e faça com que a administração seja correta. É o que quer do administrador. O administrador surge em momentos de paz. No momento de guerra, surge o líder. O líder não é o déspota esclarecido, não é aquele cara que diz eu tenho todas as respostas. O líder é aquele indivíduo que diz o seguinte: eu não vou desistir, mesmo que eu leve uma pancada na cabeça, caia e não tenha meus movimentos prejudicados. Mas mesmo assim eu vou me arrastar, porque ele inspira a esperança de que alguém vai até o fim e todos podem construir juntos a resposta. Aí vamos na questão do Bolsonaro. O Bolsonaro se construiu como um líder num processo em que ele era uma voz única, refletindo a angústia da sociedade diante de todos os absurdos que aconteciam no Congresso Nacional. Indivíduos que diziam como, por exemplo, uma criança de 17 anos não pode ser incriminada se der um tiro na cabeça de alguém porque ele não sabe o que está fazendo. Mas uma criança de 10 anos ou 11 anos pode exigir a sua mudança de sexo. Não estou dizendo que está certo ou está errado isso, estou dizendo apenas que a sociedade ficava angustiada. Como assim? Estava nem preocupado com a criança de 11 anos, estava preocupado com a contradição ou a incoerência em dizer que um de 17 anos pode fuzilar alguém, que isso ele não sabe o que faz, mas o de 10, 11 pode. O Bolsonaro ia lá e era uma voz. Ora, com isso, as pessoas focaram no Bolsonaro. Aí ele foi construindo uma liderança. Ao longo desse processo, todo aquele grupo de pessoas que se juntou para eleger o Bolsonaro, foram 5 movimentos: bolsonaristas, anticorrupção, anti-esquerda, anti-PT e aqueles que queriam a moralização da política e acharam que isso poderia ser feito por intermédio da presença dos militares, porque os militares conduzem de acordo com o código de honra. A honra está acima da lei. Porque pela honra você tem que seguir a lei, mas você não pode ser um traidor. E as pessoas acharam, foram 5 movimentos. Bolsonaro é eleito e esses 5 movimentos se fragmentaram. Quais foram os líderes que foram surgindo aí? Indivíduos à direita que, ao invés de ir para o meio da rua para tentar mostrar que, mesmo sofrendo, eles iam chegar lá, eles foram para destruir o Bolsonaro também. Eles acharam que a liderança da direita só ia emergir se o Bolsonaro desaparecesse. Tanto que eles perceberam isso no final da eleição, quando já não dava mais tempo. E 3 desses movimentos se juntaram para ficar do lado dele. Mas não dava mais. Aí vem a grande questão.
Nós não temos, como a Dani falou, líderes que estão surgindo aí, porque não são indivíduos que surgiram no sofrimento e na convicção. Falta coragem? Eles surgiram, não, eu sou um administrador, eu sou muito bom, mas nós temos personalidades que já estão se manifestando. Tem um garoto, eu falo que é um garoto, porque eu conheci quando ele tinha 19 anos, se chama Marcel Van Hatten. Ele está indo para o meio do pau. E ele está dizendo, podem me matar, mas eu estou afinal. Está começando a receber respeito da sociedade. Tem um cara daqui de São Paulo que está indo lá para disputar contra o MST, Ricardo Salles. Está começando a dizer, eu posso não ser o líder de agora, mas vão querer me quebrar. Eu vou levantar e vou seguir. Tem um cara que é um grande técnico que já chegou e quando teve a enchente lá aqui em São Paulo, chegou um indivíduo para tentar brincar de papagaio de pirata ou tomar a cena, que foi aquele, fica para lá que agora quem vai falar é gente séria. E mas Marcelo, um indivíduo, que é o Tarcísio. Tarcísio. Tem o Zema, que está dizendo, independentemente do que fizer, o que o meu partido fizer, eu vou pro pau até o final, porque eu estou do lado certo. E está indo. Então já temos 4. Você não acha que o Zema e o Tarcísio, olha, eu acho que eles são grandes administradores, né? Isso é fato. Eu acho, por exemplo, que o Tarcísio ele tem uma postura muito adequada. No entanto, é claro, ele precisa estar preocupado com o estado de São Paulo porque ele foi eleito para isso. Mas nós não ouvimos ele falar sobre o que está acontecendo no cenário nacional. Será que ele não vai acabar sendo enquadrado no administrador e sendo colocado à margem da liderança? Porque a inteligência do Tarcísio está em ele entender o perfil do público paulistano. Sim. O público paulistano não gosta de briga, ele gosta de gente que trabalha. É algo que está mais no público, por exemplo, que gosta de alguém que vai pro pau, é o público do Rio Grande do Sul. Sim. Não à toa, por exemplo, tem um cara que eu não citei aqui porque ele não é projeção nacional. O deputado Sanderson. Aquele cara sim, é bom. Verdade. Ele vai até... E ele é claro, ele é limpo, ele é correto. E só que ele é muito restrito ao Rio Grande do Sul. Mas ele já está começando a mostrar que ele pode ir além. Um cara que não está lá... Christian Lobauer, que já está indo para o pau para dizer, eu também, porque eu, quando fiz o Partido Novo, o Christian Lobauer foi um cara que construiu aquele partido. A ideia de partido, parte dela veio dele, porque ele é especialista em construção de partidos políticos. E ele é brilhante. Então, são caras que já estão. Mas a pergunta... Felipe Dávila é um cara que está surgindo. Mas a pergunta além disso, primeiro ponto, todos eles não têm um problema aqui de carisma que falta, Sim. que o Bolsonaro tinha, de sobra. A gente viu, por exemplo, o Dávila nas eleições. Fantástico. E o ponto número 2 não tem o risco que a fragmentação que a gente viu durante o governo Bolsonaro não leve a uma desunião na hora do vamos ver dessas pessoas? O que poderemos ver, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, como teste geral daquilo que poderia acontecer nas eleições de 2024? Em momentos 2026, de crise, você foi preciso. Em momentos de crise, o carisma é essencial. Nesse sentido, o Bolsonaro tem carisma. Por qual razão? As pessoas podem dizer que ele é um tosco. Ele é tosco mesmo. Mas ele nunca chegou dizendo eu sou um nobre inglês e botar a mão para trás. Ele nunca fez isso. Ele sempre disse, sou tosco mesmo porque eu quero isso, aquilo, é assim que eu me comporto. Agora, com todo respeito, alguém vai reprovar o Bolsonaro porque é tosco? Vamos lá, vamos pegar o passado recente. Tirando o Temer, que é um lorde, tirando o Fernando Henrique, que é um cara educado. Meu Deus. Vamos colocar ali. Nós vivemos uma situação... Não tivemos presidentes que eram exatamente de uma estirpe real, né? Com certeza. Exato. Mas, agora, vamos passar para outra pauta, porque senão a gente não vai conseguir falar de muitas coisas. Tem a questão, eu queria falar um pouco do caso, vamos pular para o Jorge Viana, porque a gente teve essa nomeação do Jorge Viana, político do PT também, para a Agência Brasileira para a Promoção das Exportações, a Apex, que é um órgão estratégico do governo federal que tem como objetivo levar para fora produtos e os serviços brasileiros, considerando que a nossa pauta exportadora é muito baseada em matérias-primas, em commodities e pouquíssimo valor agregado. Jorge Viana, ele chegou na Apex em aberta violação do que o próprio estatuto do órgão prevê, porque se você trabalha com exportação, no mínimo, se suponha que você saiba falar o inglês fluente, e não era o caso. E hoje, uma juíza do Distrito Federal acatou um pedido vindo do senador Flávio Bolsonaro e retirou, suspendeu a nomeação de Jorge Viana após 5 meses de mandato da liderança do Apex, depois também que ele foi para a China e chegou no maior comprador de produtos agrícolas brasileiros falando mal do agronegócio brasileiro, entre outras pérolas. O que vocês acham desta nomeação?
não é o primeiro caso de problemas sérios de má gestão que o governo atual tem, tirando os casos de evidente corrupção ou de uso indevido de recursos públicos, no caso do Juscelino Filho, ou também de ligações com a milícia, como no caso da ministra do Turismo. Mas nesse caso específico, era evidente que ele não podia estar lá. Por que eles fizeram isso e quais serão, vocês acham, as consequências desse ato? Excelente, Carlos. Essa é a grande questão. O porquê fizeram isso? Se fala muito que o Jorge Viana é muito importante para o PT. Não era uma pessoa de grande relevância. No entanto, estão desgastando até não poder mais a imagem do Jorge Viana, tentando colocá-lo a custe o que custar dentro da Apex, mesmo que ele não tenha as credenciais de acordo com o estatuto, não é, da própria Apex, para assumir o cargo, enfim, como é o caso, por exemplo, do inglês fluente. Mas aí o que fizeram? Bom, se a regra não estava de acordo com o que o governo queria, o que eles fizeram? Alteraram a regra, não é? Então isso é algo recorrente. Portanto, nós vemos que não existe um respeito às instituições, não existe um respeito ao que já está formado para seguir numa linha que seja adequada para o país, que seja técnica, para respeitar os parâmetros que foram colocados, porque, ora, se criaram um estatuto, se criaram essas regras, isso quer dizer que essas regras são importantes para o funcionamento da Apex. É óbvio que é necessário o presidente da Apex falar inglês, não é? Você precisa se comunicar com parceiros no exterior, ter uma fala fluida para conseguir agilizar determinados acordos, determinadas ações, até mesmo apresentações. E se ele não tem minimamente o inglês fluente, ele também não vai ter não tem previamente uma noção do que significa a Apex, para que ela serve. É claro que nós temos todo o aparato técnico que vai fazer a execução das atividades. No entanto, fica a minha crítica, não é? Porque nós temos que respeitar aquilo que se exige para se compor cargos, se compor equipes, porque senão vai sobrar o quê? Não é? Nós vamos colocar qualquer pessoa para assumir os cargos só para, para acordos políticos? Não é isso que a população espera. A população já está bem cansada desse tipo de situação. Pois é, deveria ser o governo dos melhores e, na verdade, é o governo de gente que não está nem lá apta, por regra, a ocupar aquele cargo. Eu só queria fazer uma pequena parêntese, porque acabou de chegar a notícia aqui na redação. Nesse momento está sendo apreciado lá no Congresso Nacional o arcabouço fiscal e o relator, o deputado Cajado, retirou a expansão de 2,5% das despesas em 2024 do arcabouço, mesmo mantendo o impulso fiscal. Então, vai ter uma redução dos gastos possíveis. Isso era até algo previsível, né? Ou seja, colocaram tanta gordura nesse arcabouço que estavam se preparando para negociar no Congresso, para retirar alguns pontos. É por isso também que o mercado deve ter apreciado esta decisão, porque eles sabiam que isso ia acontecer, né? Agora, Suano, depois a gente também, Daniela, queria também sua opinião. Esse arcabouço, então, ele pode ter o risco de não ser votado por boa parte do próprio PT? O pessoal já disse que não vai votar esse arcabouço porque não concorda com essa regra fiscal, mesmo que expansionista do ponto de vista dos gastos públicos. Mas o PT estava, pelo menos segundo os líderes do PT, estava já irregimentado, pronto para votá-lo na apresentação do governo. Se mudar radicalmente, será que o governo vai conseguir aprovar o arcabouço com os votos da oposição? Interessante, Carlos, porque eu vou pegar duas frases, uma da Daniela, outra do Otto Alencar, até pedindo desculpa a Daniela em colocá-la, compará-la com o Otto Alencar, porque eu não preciso ser mais claro, tá? Mas a Daniela, uma vez, quando a Sua Excelência, a ministra Simone Tebet, falou que não, já está tudo resolvido em relação ao arcabouço, só faltam os números. Curioso. Só faltam os números, né? Ou seja, de um arcabouço fiscal. Eu lembro que a Daniela fez um comentário sobre isso, eu fiquei rindo durante muito tempo, porque que o número que é o que interessa do arcabouço fiscal. Ou seja, não tinha nada ainda. O outro, quando o Otto Alencar falou assim, esse arcabouço ele tem tanto gatilho que o Lula vai precisar tirar porte de arma. Porque é tanta coisa que tem nesse arcabouço. O que isso significa? É um Frankenstein que está sendo criado para tentar resolver um problema muito simples. O governo chegou,
sem projeto de governo, sem projeto de país, Sem programa, sem né? programa de governo. É isso, ele não tem programa de governo, não tinha programa de governo nenhum. Com uma coligação que liga Boitatá a Curupira, todo tipo de perspectiva estava ali, porque o objetivo era retirar o Bolsonaro, não era apresentar um projeto alternativo ao Brasil, tentando dar conta da preservação dos gastos que havia, acrescentando os gastos, que é o preço pago por essa coligação, acrescentando os gastos a promessas de campanha. Aí eles já romperam o teto fiscal. Aí eles descobrem. Como é que a gente faz isso? Joga fora a responsabilidade fiscal, foi jogada fora. Joga fora a lei do teto, o teto orçamentário. Por qual razão precisa jogar? Porque o teto ele era muito claro. Você não precisa ser um economista, você não precisa ser alguém que entenda de finanças, mas é uma coisa muito simples. Eu tenho isto aqui de orçamento, é uma fatia. Eu não posso gastar todo ano mais do que eu tenho do orçamento. Então, se eu tenho pessoas irresponsáveis que tratam do orçamento, eu tenho que criar uma lei para que ele não gaste além. Era simples assim. Só que estava junto com a lei das estatais, para evitar gasto das estatais e usos inadequados das estatais. Tinha o teto fiscal, tinha a responsabilidade fiscal, e agora falta a reforma tributária. A reforma tributária, que nunca vai sair, ou se sair, não vai resolver o problema dos tributos, só vai simplificar, mas não resolve o problema tributário no Brasil. E tem também a legislação trabalhista. O que eles descobrem? Nós temos que destruir toda essa legislação que impede, afinal de contas, de nós mantermos a nossa coligação. Porque se essa coligação não se preserva, sabe o que vai acontecer? Se agora eles não conseguem aprovar um projeto de lei, numa coligação não se preservando, o primeiro cara que chega lá e vai falar aqui, ó, crime de responsabilidade. Eu quero a cassação desse cara, porque eu já estou negociando com outro que está sentado só esperando para dizer a cor que a faixa tem. Ele cai. Pois é, em 5 meses, né, geralmente o primeiro ano, ou pelo menos os primeiros 6 meses de mandato, né, Daniela, são a lua de mel entre o novo governo e o eleitorado. Então, é no momento em que se usa mais capital político, se gasta mais capital político para aprovar as reformas menos populares. O Bolsonaro, por exemplo, em fevereiro, se não me engano, já tinha apresentado a proposta, em fevereiro de 2019, a proposta de reforma da Previdência, que provavelmente foi a mais impopular do seu mandato, né? E mesmo assim conseguiu aprová-la, depois de vários meses de negociação, mas conseguiu aprová-la antes do primeiro semestre, se não me engano, do seu mandato. O Lula são 5 meses e até agora não foi apresentada nenhuma proposta de peso. O arcabouço está apresentado hoje, que é dia 23 de maio. Nenhuma proposta de peso foi apresentada aos decretos. O governo tentou governar por decreto, porque sabia que não havia maioria no Congresso. Foram regularmente cassados ao longo do tempo que foram vencendo, né, que foram apresentados. E em junho, muitos deles vão acabar vencendo e teremos a necessidade de aprovar. E se o Senado e se a Câmara não aprová-los, vão caducar. Então, de fato, um governo que é inerme, né? O que você acha? O Lula vai conseguir governar desse jeito ou ele não aguenta 4 anos assim? Posso só uma coisa? Só na questão anterior, porque eu acabei não respondendo a questão que você colocou e virou papo de esquizofrênico. Então, para evitar isso, a probabilidade de isso ser adiado ou não ser votado é altíssima. Exatamente porque não se sabe, afinal de contas, qual votos, né? Primeiro, não se sabe quais são os votos que tem para quê. E o segundo, o para quê é o quê. Ninguém sabe, afinal de contas, o que é o quê. Sim, 40 emendas, não é? 40, Desculpa, tá? não, imagine, 40 emendas, aí a gente já entra na pergunta do Carlos, isso já vem justamente para entrar naquela questão de negociação, não é? Que se coloca muita coisa para tentar, ao longo desse tempo, dissecar, não é? Essa é a realidade. E até mesmo o que o PSOL, não é? E alguns aliados do governo colocam, não é? O seguinte, bom, a educação, não é? Que existe a possibilidade, aliás, querem colocar, ou colocaram já, não é, um limite também para o Fundeb, não é? Aí se colocaram, tiraram fora, né, do teto do limite, né, do teto o Fundeb, sim. Isso. E aí a justificativa era o seguinte, bom, educação não é gasto, é investimento. Aí ontem eu estava até falando que, bom, todas as políticas públicas são investimento, não são gastos. Né? Então a gente tem que começar por aí. A questão é o que vai justificar determinados pontos que vai ser retirado ou não. Até o Gabriel ontem ele falou o seguinte, bom, nós não temos, na verdade, mais nenhum gatilho ou nenhum controle que faça com que realmente o governo tente cumprir
né, as regras fiscais. O que nós temos ali são gatilhos de desaceleração dos gastos. Pois é, não, é um piso de gasto e uma desaceleração progressiva. Exato. Mas, de fato, nessa lógica, se tudo é investimento, educação é investimento, saúde é investimento, tudo é investimento, investimento não tem teto, então pode-se gastar à vontade. Então, mas aí é o caminho para a Argentina, né? Com que está com uma inflação de 3 dígitos. Com certeza. E não tem, por causa de um déficit fiscal excessivo, né? Agora, é óbvio que a gente precisa, sim, ter responsabilidade fiscal e aprovar mínima, tentar chegar a um acordo que se tem alguns parâmetros. Porque, efetivamente, entrando na sua pergunta, Carlo, você falou que normalmente nos 6 primeiros meses, os governos, eles distribuem o seu carisma, não é? Nesse caso, o governo distribui emendas parlamentares para tentar, de alguma forma, obter apoio para aprovar, não é, determinadas pautas ou, pelo menos, não é, tentar fazer com que o governo efetivamente comece, mas o que nós estamos acompanhando são várias travas. O governo, como vocês bem falaram, não tem um plano de governo claro, portanto, quais prioridades vão colocar ali? Então, o próprio governo está brigando entre si porque não existem prioridades. Quando não existem prioridades, tudo é prioridade, e aí a briga é feia, né? Foste do ponto. Pois é. Mas, professor, eu queria também perguntar, aliás, pergunta para os dois, mas rápida, porque temos já 9 horas, está chegando o nosso convidado. Okay. Nos Estados Unidos, quando um presidente perde as eleições de metade do mandato, ele é chamado de lame duck, né? Um pato sem pernas, de fato. Agora, no Brasil, essa eleição entregou o Palácio do Planalto para o PT, mas a Câmara e o Senado têm uma conformação muito mais conservadora e liberal daquilo que o governo gostaria, né? De fato, podemos dizer que o governo Lula é um lame duck, né? Não sei como traduzir em português, né? Um pato... É um pato manco. Pato manco, né? Um governo que é um pato manco. E a segunda pergunta, o raciocínio é: caso o governo só consiga aprovar o arcabouço fiscal, porque ele está desesperado para aprovar uma regra fiscal, com os votos, por exemplo, do PL ou de outros partidos de oposição, isso não desencadearia um problema seríssimo, uma própria convulsão dentro do governo, provocando também uma certa um risco de chantagem por parte do Congresso, que aí poderia se colocar em posição de força em relação ao Executivo? Eu vou pegar a partir do que a Dani acrescentou, quando falou prioridade, falou orçamento. Qualquer pessoa que construiu um projeto, fez algum empreendimento, pode ser um carrinho de pipoca. Você tem uma coisa que se chama orçamento. Quando você tem orçamento, o que você é obrigado a fazer? Elencar prioridades. Por quê? Porque você descobre, por exemplo, você poderia botar uma rodinha de ouro no teu carrinho de pipoca. Por que você vai? Porque isso não traz dinheiro. O que traz dinheiro é ter uma pipoca de melhor qualidade, buscar pipoca mais barata para produzir milho, melhor dizendo, para produzir a pipoca. Qual é a grande questão? Como que você vai ter prioridade se você não tem programa de governo? Quando você tem programa de governo, você pode dizer assim: isso aqui eu atraso. Por qual razão? Porque isso aqui não é essencial, porque tudo é investimento. Nada disso é apenas custo, ou tem gasto. Tudo isso aqui é importante. A educação é importante, a saúde é importante. Mas qual é o busilis? O que é busilis? É o problema que articula todos os outros problemas. De uma forma, se você resolve esse, você começa a resolver todos os demais. Ora, você identifica aquilo que é o prioritário. Sua Excelência, o presidente do governo anterior, tentou fazer isso do jeito dele, mas tentou. Esse aí, como você disse, ele não quer teto, por qual razão? Porque ele não sabe qual é o problema, ele coloca tudo como uma questão, vamos resolver isso aqui, porque a gente resolve um problema pessoal e de articulação. Não, tem também a questão ideológica, porque me lembro claramente, por exemplo, a famosa frase da ex-presidente Dilma: gasto público é vida. Então eles têm uma visão ideológica que acham que, de fato, o único jeito de um país crescer e se industrializar, no caso, essa visão deles da necessidade de ter uma indústria naval, por exemplo, é através do gasto público. Então, além disso, não é uma questão também de limitação intelectual, porque eles olham o mundo por uma ótica até ultrapassada. Eu não acho que é limitação intelectual, não. Tem caras que são intelectualmente muito bem providos lá. Eu acho que é de convicção de qual caminho deve ser seguido, porque eles acreditam cegamente nesse caminho. É um projeto de poder. É um projeto de poder. É isso que eles querem. Aí quando você falou da questão do pato manco,
Ora, é um governo que é um conjunto de pedaços que foi costurado. Realmente, Victor Frankenstein estaria batendo palma. Eu jamais conseguiria fazer um monstro tão vivo quanto este, porque ele está se mexendo. Então, a conclusão a que se chega, por exemplo, lá nos Estados Unidos, você tem as eleições de meio de mandato. Mas as eleições de meio de mandato são para o legislativo, não é o caso aqui. Aqui é prefeituras e as câmaras de vereadores. Ora, o que isso indica nessa nossa eleição de meio de mandato? Indica se o governo está sendo bem visto pelo povo. Por quê? Porque o povo acaba dizendo, pô, não vou apoiar esses caras que estão do lado de um cara que está fazendo tudo errado. Sim. Mas este indivíduo que está fazendo tudo errado, ele está tentando sobreviver de uma maneira incompetente. Então, a probabilidade é que dentro do governo começam a ter as brigas. Quando você falaram como é que é o, desculpa, me deu branco da Apex. É o Jorge Viana. O Jorge Viana, por exemplo. Eu, particularmente, eu digo, realmente uma condição ele falar inglês. Mas por qual razão estão batendo tudo isso? Primeiro que tentaram colocar um cara por um cargo político. Ou seja, para ser um cara de fé, leal à ideologia ou às ordens do presidente da República. Mas o fato dele fazer inglês, não falar inglês, é irrelevante. Sabe por qual razão? Porque se ele soubesse o que fazer naquele local, independentemente dele estar instrumentalizado ou não, é muito simples. Ele dizia, faz o seguinte, demite esses dois aqui, afasta esses dois e coloca 2 caras para me acompanhar em todo lugar que eu for. Um falando inglês, outro falando chinês, porque são as 2 línguas mais importantes do mundo contemporâneo. Aí ele iria, eu estou tranquilo, porque eu sei aonde eu quero chegar. O problema não está nesse instrumento, está em não existir um programa de governo e existir um projeto para aquele indivíduo que vai trabalhar com esta pauta da nossa economia. Eu vou pegar esse gancho, professor, para Daniela. Antes disso, deixa eu ver se o nosso convidado já está conosco. Ô Luiz, não está ainda conosco, vamos esperar, porque direto de Brasília vamos comentar as novidades sobre a aprovação do arcabouço fiscal. Daniela, pegando o gancho do que o Marcelo estava falando, se a gente tem um governo que não sabe onde ir, não tem rumo, e tem um governo que é um pato manco, né? Não consegue aprovar reformas importantes para que o país ache um rumo, a economia começa a se deteriorar, juros muito altos, o PIB começa a cair, a inflação que está diminuindo ainda é uma inflação que está mordendo o poder de compra da população. Chegamos daqui 15 meses, mais ou menos, que é o tempo das eleições, 18 meses das eleições do ano que vem, com um risco que o governo seja duramente derrotado nas eleições municipais, né? Qual que é a sua visão? Você acha que de fato isso pode acontecer ou há ainda bastiões do PT Brasil afora, que são muito difíceis de ser expugnados mesmo pelas forças conservadoras que chegam com o governo debilitado? Excelente, Carlos. Olha, eu vejo o seguinte, é claro que tem uma certa interferência o cenário nacional, como as pessoas, qual é a percepção das pessoas com relação ao governo federal. No entanto, o PT, principalmente o governo petista, eles têm uma estratégia, não é, de se, eu não posso falar infiltrar, não é, mas de realizar trabalhos que com estratégias focadas nas periferias. Então, eles estão todo dia lá, todo dia conversando, formam alianças, que são alianças políticas mesmo, não é? Nós temos, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo mesmo, nós temos divisões políticas, como se cada pedacinho aqui de São Paulo fosse de algum político, né? É feudos políticos, né? Exatamente, é assim que funciona, tá? Então, o PT, ele trabalha muito bem dentro desse tipo de estratégia para tentar fazer com que o micropoder continue funcionando e a partir desses micropoderes, né, tem a soma total e dentro da estratégia do poder nacional que é referente ao próprio governo de esquerda, ao governo petista. Agora, eles vão continuar utilizando, né, vão utilizar muito dessa estratégia de emendas parlamentares para injetar, né, localmente, para trabalhar muito bem esse tipo de estratégia, porque a intenção é colocar uma cortina de fumaça do cenário nacional, mas lá na ponta as pessoas estão recebendo alguma coisa em troca. As pessoas têm, às vezes, sabe, asfaltar uma rua onde anos e anos e anos ela era de barro, já é algo que as pessoas se sentem gratas. Né? Então, essa estratégia o PT vai utilizar bastante, né, para conseguir reverter essa situação nas eleições municipais. Vai ser tão fácil assim? Óbvio que não vai ser tão fácil.
como o próprio professor Marcelo ele estava colocando aqui um cenário do próprio Ricardo Salles, a gente ainda tem um cenário confuso com relação às candidaturas aqui em São Paulo, não vai ser uma situação fácil, porque a própria oposição vai tentar mostrar efetivamente o que está acontecendo, porque não é só esses ganhos de curto prazo que vai fazer com que a população mude realmente de vida. Você ter ali a sua a rua asfaltada, não é isso que vai te fazer mudar de vida, não é? Mas de um planejamento sério e adequado. Pois é, né? Mas a questão é, São Paulo e terminamos aqui esse ponto para passar na próxima pauta, porque de fato estão chegando muitas informações lá de Brasília. São Paulo, Marcelo, é a mesma cidade que elegeu em 2016 o João Dória no primeiro turno, com maioria absoluta dos votos, né? E o PT ficou com 7%, se não me engano, o Haddad ficou com 7% dos votos. Será que, de fato, essa vez poderia acontecer algo, não digo igual, porque era a época da Lava Jato, era outro momento até emocional da população, mas, de fato, se a economia piorar, se o governo não conseguir achar um rumo para a nação, se aparecerem escândalos de corrupção pontuais, não tem um risco que, de fato, São Paulo entregue de novo o poder para, pelo menos uma coalizão, ou prefeito de direita, como foi em 2016? No caso, você falar... dependendo do que acontecer, um governo de direita perder. Ganhar. O governo de direita, mesmo assim, a gente falou das periferias, que mantém, são bastiões do petismo, né? São feudos, mas o São Paulo já demonstrou que sabe votar até na periferia para um candidato da direita. Né? Carlos, olha, quando a gente vê a eleição para governador de São Paulo é diferente da eleição para a prefeitura da cidade de São Paulo. O estado de São Paulo ele lembra muito o que acontece nos Estados Unidos. Por qual razão? Primeiro, São Paulo seria uma das 15 maiores economias do mundo se ele se separasse dessa coisa chamada Brasil. Ele seria uma das maiores economias do mundo. Sozinho, São Paulo arrasta parte expressiva do Brasil. Mas veja, por que eu faço a comparação? Porque o que se vende dos Estados Unidos para nós é a realidade dos grandes centros urbanos, Los Angeles, Nova York, Washington, Chicago. Quando você vai para o interior dos Estados Unidos, quando você vai para o interior dos Estados Unidos, você vê que aquele público é conservador, ele é trabalhador e ele segue mais os conservadores. Apesar de alguns estados serem mais democratas. Mas não interessa. O que interessa é que é uma outra realidade. Por que eu estou falando isso? A realidade dos grandes centros é uma realidade em que você propicia maior capacidade das pessoas atuarem isoladamente. Elas são atomizadas, não são uma sociedade que tem aqueles valores, aquele culto à mamãe, ao papai, à Nossa Senhora. Ou seja, cada um segue o seu próprio Deus, vamos colocar dessa maneira. Porque os indivíduos vivem assim. Você tem nas grandes cidades um perfil de pobreza muito maior nas periferias. Quem tem habilidade para trabalhar ali, normalmente é a esquerda. Sim. Por qual razão? Porque a direita, ela acredita assim, basta eu fazer um empreendimento que ele segue sozinho, a mão invisível do mercado resolve. A direita não é permitida entrar em vários lugares. Não é permitida entrar. Não é permitida. Por quê? Porque a esquerda trabalha muito bem ali. Aí nós temos a seguinte situação. Você foi no ponto, independentemente de esquerda e direita, como a Daniela fala. É muito simples. Aquele cara que está lá, se você asfaltar a rua, está resolvido o problema para ele? Não, mas ele diz, poxa, lembraram de mim, porque são pessoas carentes de atenção, carentes de afeto, carentes de cuidados, carentes de qualquer coisa. A esquerda trabalha bem nisso. Por exemplo, não vou falar quem é a liderança de esquerda numa determinada cidade do país, que ela chegava na periferia e dizia, você tem carteira de identidade? Não. Então vamos fazer um mutirão de carteira de identidade. Dá carteira de identidade para todo mundo. E a pessoa se sentia identificada por aquela carteira de identidade. Agora eu sou um cidadão. E essa pessoa deitava e rolava como se fosse alguém que estava preocupado com aquela população. Não estava, isso era apenas questão eleitoreira, especificamente. Eles trabalham muito bem com isso, mas se der um resultado econômico carreado pelo governador, carreado pelo prefeito atual, e tendo o apoio de um conjunto de deputados, independentemente de um deles ser o Ricardo Salles, que ele jamais falou isso, porque ele jamais faria propaganda ou campanha antecipada, mas algumas pessoas identificam ele como um grande líder para poder ser um prefeito de São Paulo. Sejam ou não, se identificarem, aí a economia chega, dando essa resposta, independentemente da esquerda estar lá. O que as pessoas fariam? Fariam a mesma coisa que elas fazem nos ambientes em que o Estado não está, mas o narcotráfico está. Ou seja, elas seguem a lei do local. Só tem um detalhe. Não tem como acompanhar em quem eles vão votar na hora H.
porque eles estão recebendo os benefícios vindo de algum lugar que não é aquele tradicional. No caso seria a esquerda, no caso seria os grupos criminosos, o que quer que seja. Eles acabam, não é um voto consciente, mas um voto de esperança de que talvez algo diferente pode trazer a mudança que ele quer. Claro. Né? Vamos continuar nesse papo daqui a pouquinho, porque agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o nosso 90 minutos aqui ao vivo na BMC e também teremos nosso convidado lá de Brasília. Então não sai daí, porque voltamos já. E se a maior comunidade de traders independentes, a corretora com maior número de ativos do planeta e a plataforma com melhor desempenho do Brasil sentassem em uma mesa com o propósito de construir algo que colocasse o Brasil no mapa dos países líderes quando se trata de investimentos, trading e mercado financeiro? Quer entender o quão revolucionário é isso que eu estou te dizendo? E não tem nada a ver com venda de curso ou venda de qualquer outra coisa. Você não vai precisar comprar absolutamente nada. Repito, não tem nenhuma venda no final. Se você quer saber o que está por vir e quer fazer parte disso, inscreva-se para ouvir o pronunciamento dos titãs do mercado, na data que está aparecendo aqui na tela, às 20 horas. O Brasil vai ficar pequeno demais para o que está prestes a acontecer. Já era hora disso acontecer. Te espero lá. Olá, investidor! Hoje o aplicativo Grana vai te ajudar a obter a restituição integral ou de parte do imposto de renda retido na fonte, o imposto dedo duro, que incide sobre a venda dos investimentos em bolsa. Para pedir reembolso do IRRF em caso de perdas na bolsa, é preciso ter as notas de corretagem da sua corretora. Se forem operações comuns, como ações, fundos imobiliários ou fiagro, é possível solicitar a devolução no próprio programa da Receita, na aba IRRF Lei 11.033 de 2004. Em operações de day trade, a Instrução Normativa 1585 deixa claro que o investidor deve abrir um mini processo virtual para o reembolso. Já com o Grana, você não perde nenhum centavo, pois o aplicativo faz todo o controle dos aproveitamentos de crédito e não precisa pegar notas de corretagem, enquanto o Grana está plugado na B3. Até a próxima, bora investir! Quer saber um pouco mais sobre as principais companhias de capital aberto do mercado brasileiro e conversar diretamente com os executivos dessas empresas? O BMC Business é o lugar certo, toda terça-feira a partir das 18 horas, aqui na BMC News. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. BMC News. Informação que gera valor.
BMC News, informação que gera valor. E de volta para os nossos 90 minutos aqui na BMC. Muito boa noite para você que está se sintonizando agora. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, sua pergunta para os nossos comentaristas e também para o nosso convidado, que agora sim está conosco, o Luiz. Não, ainda não está conosco, daqui a pouco então estará direto lá de Brasília. Pequenos problemas técnicos direto do Congresso Nacional para comentar a votação ou a possível postergação, né, da votação do novo arcabouço fiscal, que hoje foi apresentado, foi para apreciação lá do plenário da Câmara dos Deputados. Enquanto isso, vamos continuar o nosso papo com os nossos comentaristas. Agora sim temos o nosso Luiz Cavagutti. Muito boa noite, Luiz. É um prazer tê-lo conosco aqui no 90 Minutos. O prazer é meu, é uma grande honra. Muito obrigado pelo convite. Luiz, conta pra gente o que está acontecendo lá em Brasília nesse momento. Em Brasília agora está sendo a decisão, aí se vai haver mesmo a votação do arcabouço fiscal, né? Então estamos de olho aqui, o presidente Arthur Lira está cogitando, aí está avaliando agora um pedido do Novo agora para o adiamento dessa votação, mas ainda se for só o pedido do Novo, aí se não tiver nenhuma negociação aí por trás desse pedido, é difícil que seja aceito. Mas a gente ainda não sabe, por enquanto, se essa votação deve acontecer, e se acontecer, deve acontecer pela madrugada, né? Pois é, mas qual que é o problema? Por que eles estão pedindo esse adiamento? Os deputados, eles querem analisar mais o texto, o próprio governo está se sentindo enfraquecido porque não tem os votos necessários. O que está acontecendo lá em Brasília? Aí não só você tem uma briga aí do próprio governo querendo flexibilizar essas regras fiscais, então você tem uma parte dos partidos do governo, até inclusive uma parte do PT, que está querendo flexibilizar o arcabouço fiscal, está querendo aí botar uma amplitude maior, o próprio Fundef, ou seja, mecanismos aí para que não seja uma política de austeridade aí tão dura. Eles estão achando que é uma política muito dura, essa política de austeridade que seria propiciada pelo arcabouço fiscal. Já membros do centro, alguns membros da oposição dizem que não está muito claro ainda o que o governo quer, que a proposta não está exatamente clara. Então não é uma coisa que parece ter consenso por enquanto. A gente tem que esperar agora e aliás, essa vai ser uma das grandes vai ser um dos grandes desafios aí para o governo. Você tem, de um lado, partidos mais à esquerda, como o PSOL, aí votando, por exemplo, contra o governo, e você tem partidos à direita, por acreditarem de partidos à direita, por acreditarem em austeridade fiscal, votando a favor do governo. Então é um pouco confuso o cenário aqui, né? Pois é, né? Agora, antes de passar a palavra para nossos comentaristas, queria fazer a última pergunta. O governo não tem uma base aliada sólida que dá a maioria para ele nem na Câmara e nem no Senado. É possível que esse arcabouço seja rejeitado, não atinja os votos mínimos necessários para a aprovação lá no Congresso Nacional? Eu acho que ainda é cedo para a gente dizer isso, porque o arcabouço ele agrada tanto... não é que ele agrada, mas é uma medida que é necessária. A austeridade fiscal não agrada ninguém em tese, mas ela é uma medida necessária. Então você tem tanto elementos aí da esquerda quanto da direita apoiando. Mas a gente sabe que o governo Lula aí ele está com dificuldade de conseguir a maioria no Congresso, e para isso ele tem liberado uma série de emendas, aí milhões de reais nas emendas, que na verdade ele reviveu o que se chamou de orçamento secreto na era Bolsonaro, e ele estava segurando, até semana passada o governo Lula estava segurando muito essas emendas, né? E agora voltou a soltar, teve uma liberação muito grande aí nos dias anteriores, hoje já teve uma nova liberação, e ele está querendo comprar esse apoio com essas emendas, mas está ficando cada vez mais caro agora para o governo Lula conseguir essa maioria através de liberação de emendas, né?
Vamos ver então até que ponto o caixa do governo vai aguentar e se isso vai ser suficiente para aprovar esse arcabouço fiscal. Então eu agradeço muitíssimo o nosso Luiz Cavagutti, direto lá de Brasília, por sua participação ao vivo aqui no 90 Minutos. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado. E temos que encerrar, gente, porque nosso tempo está acabando, já são 9h30 da noite. Eu queria agradecer muitíssimo os nossos comentaristas de hoje, a professora Daniela Alves por ter estado conosco. Muito obrigado, Daniela. Imagina, eu que agradeço, Carlos. Até o próximo programa. Né? E até o próximo programa. E muito obrigado ao professor Marcelo Suano também por sua participação. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, Carlos, porque essa participação é um projeto que nós estamos fazendo, nós estamos apostando muito, porque é algo maravilhoso que está sendo feito. E aí, amanhã estaremos aqui diariamente das 8 às 9 da noite. Isso vai ser espetacular. É isso aí. Então nós vemos amanhã e muito obrigado a você que está seguindo a gente aqui ao vivo, como todas as noites, no nosso 90 Minutos. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário ou ative o sininho também para ficar sempre ligados em todas as notícias que movimentam o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até amanhã.